13 e 16. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. A oitava praga, os gafanhotos. 10. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. 2. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. 3. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. 4. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. 5. Chã não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu e até as árvores que sobraram. 6. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. 7. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora, para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? 8. Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus. Mas eu quero saber quem é que vai. 9. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. 10. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês. Mas não vou deixar, de jeito nenhum, que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. 11. Não. Somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. 12. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. 13. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. 14. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. 15. Eles cobriram de tal maneira o chão, que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. 16. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. 17. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. 18. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. 19. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho, e não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. 20. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. A nona praga, a escuridão. 21. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa, que possa até ser tocada. 22. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito.
23 Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém em todas as casas dos israelitas havia claridade. 24 Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. 25 Moisés respondeu: Nesse caso o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor, nosso Deus. 26 Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. 27 Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. 28 O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui. Pois, no dia em que tornar a me ver, você morrerá. 29 O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. Moisés anuncia a 10ª praga. 11 O Senhor Deus disse a Moisés: Vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso ele os deixará ir. Na verdade ele expulsará todos vocês. 2 Porém agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. 3 E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. 4 Então Moisés disse ao rei: O Senhor Deus diz: Perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito. 5 E no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. 6 Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. 7 Mas, entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. 8 E Moisés continuou: Então todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. 9 Então o Senhor Deus disse a Moisés: O rei não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. 10 Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país. A Páscoa 12 O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: 2 Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. 3 Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. 4 Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. 5 O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. 6 Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. 7 Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. 8 Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. 9 A carne não deverá ser comida crua nem cozida, o animal inteiro,
incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. 10 Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. 11 Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. 12 Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13 O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. 14 Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. A festa dos pães sem fermento. 15 Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia tirem o fermento das suas casas. Pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. 16 No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. 17 Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais a filhos. 18 Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. 19 Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. 20 Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. A primeira Páscoa. 21 Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. 22 Peguem um galho de hisopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. 23 Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. 24 Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. 25 Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. 26 Quando os seus filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? 27 Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. 28 Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. A 10ª praga, a morte dos primeiros filhos dos egípcios. 29 À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. 30 Naquela noite o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. 31 Nessa mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor,
como vocês pediram. 32 Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. 33 Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. 34 Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. 35 Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. 36 O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saem do Egito. 37 Os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. 38 Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras, e muito gado. 39 Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que haviam levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente, que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. 40 Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. 41 No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. 42 Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. As leis a respeito da Páscoa. 43 O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. 44 Porém todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. 45 Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. 46 Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. 47 Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. 48 Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ela poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. 49 A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. 50 Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. 51 Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. O primeiro filho é separado para Deus. 13 O Senhor Deus disse a Moisés: 2. Separe para mim todo o primeiro filho. Todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. A festa dos pães sem fermento. 3 Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. 4 Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. 5 O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ela os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. 6 Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento,
E no sétimo dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. 7 Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. 8 Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. 9 Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder Ele os tirou do Egito. 10 Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. O primeiro filho 11, o Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme Ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando Ele lhes der essa terra, 12 Vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a Ele. 13 Mas, se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. 14 No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. 15 Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho. Mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. 16 Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa. E nos fará lembrar que com o seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. Jeremias 46, 3 e 28. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. A vinda de Nabucodonosor. 13 Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, veio atacar o Egito, o Senhor Deus me disse o seguinte: 14 Anunciem isto nas cidades do Egito, em Migdol, Mênfis e Táfnis, preparem-se para se defender, tudo o que vocês têm será destruído na guerra. 15 Por que foi que o seu Deus poderoso caiu? Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. 16 Os soldados do Egito tropeçaram e caíram e disseram uns aos outros: vamos depressa. Vamos voltar para casa, para o nosso povo, e assim escaparemos da espada do inimigo. 17 Deem ao rei do Egito este novo nome, falador espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. 18 Sou eu, o rei, quem está falando. Eu sou o Deus vivo. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que outros montes, e o Monte Carmelo fica acima do mar, assim aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. 19 Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. A cidade de Mênfis vai virar um deserto, será arrasada e ficará sem moradores. 20 O Egito é como uma bela vaca, mordida por um moscão que vem do norte. 21 Até os seus soldados pagos para lutarem são tão mansos como bezerros gordos. Não ficaram firmes para lutar, todos eles viraram as costas e fugiram porque chegou o dia da sua desgraça, chegou a hora da sua destruição. 22 O Egito foge, assobiando como uma cobra, porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam com machados, como se fossem cortadores de lenha. 23 Eles derrubam a sua floresta, onde é tão difícil entrar. Os seus homens são tantos, que não podem ser contados, os soldados inimigos são mais numerosos do que gafanhotos. 24 O povo do Egito está humilhado porque foi dominado pela nação do norte. Eu, o Senhor, estou falando. 25 O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse: Eu castigarei Amon,
o Deus de Tebas, e também o Egito, os seus deuses e os seus reis. Castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. 26 Eu os entregarei aos que querem matá-los, isto é, ao rei Nabucodonosor, da Babilônia, e ao seu exército. Porém mais tarde o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Deus salvará o seu povo. 27 Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz, viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. 28 Estarei com vocês para salvá-los. Destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas, quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. Mateus 25. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. As 10 moças. 25 Jesus disse, naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo, e 5 eram ajuizadas. 3 As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. 4 As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. 5 Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. 6 À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. 7 Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. 8 Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. 9 De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. 10 Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. 11 Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. 12 O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. 13 E Jesus terminou, dizendo: portanto, fiquem vigiando porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Os 3 empregados. 14 Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. 15 E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. 16 O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. 17 Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. 18 Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. 19 Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. 20 O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. 21 Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. 22 Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja,
Aqui estão mais 200 que consegui ganhar. 23, muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. 24, aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. 25 Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja. Aqui está o seu dinheiro. 26 Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. 27 Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e, quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: 28 Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. 29 Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. 30 E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O juízo final. 31 Jesus terminou, dizendo: Quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. 32 Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. 33 Ele porá os bons à sua direita e os outros, à esquerda. 34 Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. 35 Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida, estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. 36 Estava sem roupa, e me vestiram, estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e foram me visitar. 37 Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? 38 Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? 39 Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? 40 Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. 41 Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 42 Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida, estava com sede, e não me deram água. 43 Era estrangeiro, e não me receberam na sua casa, estava sem roupa, e não me vestiram. Estava doente na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. 44 Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? 45 O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. 46 E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna.